Olá a todos, meu nome é Danilo, faço parte do grupo de estudos do canal Psicometristas Brasil, que vocês estão acompanhando aqui nessa gravação. Nós estamos discutindo o livro de Mediação, Moderação e Análise de Processo Condicional e eu vou falar hoje aqui do capítulo 11, que fala sobre exemplos adicionais de análise de processo condicional. Esse capítulo já é o penúltimo capítulo do livro, né? A gente teria apenas 12 capítulos e já estamos então concluindo nossos grupos desse caso. Nós temos aqui, por exemplo, o livro do Andrew Hayes, né? Tem aqui do lado esquerdo então a apresentação do livro dele e aqui no lado direito da tela vocês podem ver o macro que ele criou, que é chamado de Proxies, do SPSS e também para o SAS. E em breve vai ser lançada a versão 3.0 desse macro aqui, tá? Onde ele está melhorando um pouquinho as sintaxes que ele tem utilizado. Bom, o que nós vamos ver no capítulo 11 desse livro? Primeiramente, a gente vai ver aqui um exemplo de análise de processo condicional em que os efeitos diretos e indiretos de uma variável x numa variável y são estimados como moderados por um moderador comum. Tá? Nós vamos ver também a distinção do que é uma mediação moderada e o que é uma moderação mediada. E mostrar como é que o modelo de processo condicional ele pode ser interpretado em termos de mediação moderada ou moderação mediada. E também a gente vai argumentar aqui que a moderação mediada raramente tem uma interpretação significativa, né? Tem algum tipo de interpretação de fato. Ou seja, às vezes é melhor reformular o teu modelo como uma questão sobre a moderação mediada em termos de mediação moderada. E aí fazendo uma ênfase na interpretação de efeitos indiretos condicionais, por exemplo. E é isso que a gente vai ver aqui durante a nossa apresentação. Tá? Primeiramente, o Hayes ele retoma um caso. Tá? Então, vamos relembrar aqui, primeiramente, o que é as definições dos termos utilizados. Então, quando o efeito indireto de x em y através de m é moderado, chamamos isso de mediação moderada. Então, nós temos aqui uma variável x. Tá? Esta variável x tem um efeito direto na variável y. E aí você pode ter um efeito indireto através de m. Tá? Então, nós vamos observar aqui esses quadros, que nós temos várias formas de trabalhar com a chamada mediação moderada e aqui a moderação mediada. Bom, a moderação mediada refere-se à interação de x e algum moderador w em y através de um mediador m. Tá? Hayes argumenta que essa última análise nada mais é do que uma análise de mediação com o produto de duas variáveis que servem como agente causal. Tá? Então, ele vai falar que a mediação moderada faz sentido, mas a moderação mediada não tem muito significado prático. Então, a gente vai ver isso no final desta apresentação. O Hayes, na verdade, ele trabalha com uma pesquisa do Garcia e colaboradores. Essa pesquisa já foi descrita anteriormente no livro do Hayes, lá no capítulo 7, que é a pesquisa sobre discriminação sexual. Tá? E ele tem utilizado bastante essa pesquisa para demonstrar os fenômenos. Então, vamos só relembrar aqui como é que é o caso. Essa pesquisa relata, então, a Catherine, que é uma mulher que sofreu uma discriminação sexual dentro da sua firma de advocacia. Tá? Então, ela como advogada, ela perdeu a promoção para um dos homens menos qualificados e ela protestou sobre essa decisão dos seus superiores. Só que aí ela percebeu que alguns colegas dela sugeriram que ela ficasse em silêncio, que ela não protestasse,
enquanto que outros colegas apoiavam esse protesto que ela tinha sobre esta discriminação sexual que ela sofreu na firma. E aí o Garcia, o objetivo do estudo dele, na verdade, era saber como que Catherine poderia ser percebida em função de sua decisão de protestar, né, a discriminação sexual em vez de ficar em silêncio. E aí observou que algumas pessoas percebiam esse processo todo de forma diferente, lógico, né? E dependendo da crença dessa pessoa sobre a onipresença da discriminação sexual na sociedade, ou seja, da penetração que esta discriminação tinha dentro da sociedade, isso foi considerado também como uma variável. Aí os pesquisadores criaram um questionário de adequação percebida da resposta. A gente vai chamar esse questionário de RESPAP, tá? Aí a interpretação do questionário é o seguinte: scores mais altos refletem uma percepção semelhante ao dela, que é o de protesto, e scores mais baixos seria então uma percepção de ficar em silêncio ou não protesto. O modelo que foi apresentado então na pesquisa mostrou mais ou menos o seguinte: a adequação percebida da resposta de Catherine serviu como mediador do efeito do curso de ação escolhido por ela, em como que ela era percebida. Tá? Então, nós temos a variável outcome aqui, às vezes como RESPAP, que é o questionário, tá? E também como ela era percebida ou gostada dentro do grupo. Tá? Então, nós temos aqui uma análise de mediação simples, e a variável y, então, era como Catherine era percebida, ou seja, como que as pessoas gostavam dela, como que as pessoas apoiavam essa percepção dela. Aí você tem também o x, que é o protesto 1, é uma variável dicotômica, protesto é 1 e o não protesto seria o 0, ficar em silêncio, né? E também nós teríamos uma variável mediadora m, que seria a adequação percebida da resposta de Catherine, através do questionário lá, o RESPAP. Ok? Bom, fazendo então aqui a análise, mostrando a figura 11.1, tá? Aí o Reis, ele utilizou o SPSS para fazer esse tipo de análise, o Proxys. E observa-se então que o efeito indireto da decisão, tá? Se a gente observar o efeito indireto da decisão sobre o protesto ou não protesto, ou seja, ficar em silêncio, em como ela seria avaliada, foi de 0,5793. Então está aqui, ó, o efeito indireto de x em y, tá? Ele está aqui de 0,579. Fazendo o bootstrap, essa diferença ela é significativa, ou seja, o intervalo de confiança foi diferente de 0, tá? E esse efeito indireto, então, positivo, com sinal positivo, ele reflete o fato de que os participantes que disseram para ela protestar sentiram que o protesto era muito mais apropriado do que ela aceitar calada. E ainda, quanto mais adequada a sua resposta era percebida, mais ela era admirada. Então, se a gente observar no outcome, a linking, né, ou liking, desculpa, o modelo aqui, o RESPAP, o questionário, teria 0,40 ou 402. Verificando então a influência da adequação percebida da resposta, aí nesse caso não houve efeito da sua decisão de protestar. A gente pode observar aqui que o protest, tá? Ele tem um valor negativo de 0,100, e aqui ele mostra que o P foi de 0,616, ou seja, não houve um efeito da sua decisão de protestar sobre a forma como Catherine foi avaliada pelas pessoas.
Ok? A primeira discussão que o Garcia e os colaboradores têm sobre o caso, eles falam então que a probabilidade de que Catherine iria protestar era maior e não teria, portanto, uma distribuição binominal uniforme. Então esta é uma primeira limitação aqui do estudo. Tá? E é importante a gente levar em consideração isto porque a maior parte das vezes os pesquisadores sequer checam a questão da distribuição das suas variáveis, nesse caso aqui da variável dicotômica, né? 1, protestar e 0, não protestar. E ainda a forma como ela era percebida dependia muito da crença das pessoas, uma crença a priori, sobre a discriminação sexual na sociedade. Tá? Então, quanto mais um participante percebia a discriminação sexual como sendo desenfreada dentro da sociedade, mais o protesto de Catherine seria visto como sendo apropriado em relação ao silêncio. Consequentemente, mais positivamente Catherine seria percebida, né, como resultado de sua ação, ou seja, as pessoas apoiariam essa decisão de Catherine. Esse raciocínio, então, ele prediz que o efeito da decisão de protestar ou não e na adequação da resposta percebida dependeria de uma informação a priori, que seria a penetração da discriminação sexual percebida dentro da sociedade. Bom, essa predição ela pode ser examinada, né, se essa discriminação sexual ela modera o efeito da manipulação experimental do comportamento de Catherine e também como que essa adequação de seu comportamento é percebido dentro da situação. E aí nós temos essa equação de uma regressão linear, uma regressão múltipla, onde nós temos então a variável y, que é a adequação da resposta percebida. Tá? O x seria a condição experimental, no caso uma variável dicotômica, ou seja, protesto ou não protesto. M seria justamente como que as pessoas percebem a discriminação sexual dentro da sociedade, tá? A amplitude disto que possui dentro da sociedade. E aqui nós temos a interação XM, ou seja, a possibilidade de protesto ou não e a questão da percepção da discriminação social na sociedade. Ok? Nesse caso, o que aconteceu? B3, que é justamente aqui esta relação que multiplica a relação XM, B3 foi de 0,81, então a interação de X e M, da decisão dela, tá, de protestar ou não em relação ao sexismo ou à discriminação social na sociedade. Então, sugere que protestar é mais apropriado do que não protestar, em 0,81. Porém, a diferença na adequação percebida da resposta, ela foi maior entre aqueles que reportaram sentir uma discriminação sexual. Ou seja, aquelas pessoas, aqui você tem uma discriminação, na tabela de baixo aqui, nessa parte inferior, tá? Onde foi dividido as pessoas em relação ao questionário delas, ou seja, como que essas pessoas percebiam a discriminação sexual na sociedade. Então, nós temos aqui essas pessoas com percentil 10, 25, 50, 75 e 95. E tem um traço aqui, vermelho, justamente nas pessoas no percentil 10 do questionário de discriminação sexual na sociedade. Somente as pessoas com baixo percentil, tá, de discriminação sexual na sociedade avaliou que protestar não era tão apropriado assim.
Então, na verdade, aqui o que nós temos é uma discriminação através de pessoas diferentes, vamos colocar pessoas com percentis diferentes sobre a sua percepção de discriminação sexual dentro da sociedade, tá? E esse tipo de análise ele consegue detectar que as pessoas que têm um percentil mais baixo desta discriminação sexual revela que protestar então foi visto como menos apropriado. Agora, todo o restante, todos os outros grupos, mostrou que protestar seria mais apropriado. Então, esse resultado ele sugere que a adequação da resposta deve considerar a moderação do efeito de sua ação, da ação de Catherine, em como que ela seria avaliada pelas pessoas que percebem diferentemente esta discriminação social. Aqui no caso do percentil 10, tá? Que seria diferente das outras pessoas com percentil 25 ou acima. Depois o Hayes ele faz uma técnica chamada de Johnson-Neyman, e essa técnica no SPSS ele não mostra como fazer, tá? Mas não é uma coisa muito difícil. Eu sei que já tem as sintaxes do M+, que já vem com esse gráfico aqui também pronto. A maioria das análises que eu tenho feito, ele já apresenta isso aqui como padrão da representação visual desse efeito da moderação. Então, essa técnica de John Mayer, ele mostra a região de significância para o efeito de decisão, para protestar, tá? Que é o X. Então, aqui você tem a condição X é igual a 1, que é o protesto, e X igual a 0 é a condição de não protestar, ou seja, ficar em silêncio. E aí você tem, então, a adequação disso na resposta percebida, que é a variável y aqui, no gráfico. Tá? E aqui você tem, então, a escala de sexismo, que é M, a variável mediadora. E aí nós podemos perceber, então, tá, que o efeito de decisão para protestar na adequação da resposta em função dos scores da escala de sexismo em pelo menos 4,153. Abaixo desse valor, a sua decisão para protestar foi percebida como não mais ou menos apropriada do que não protestar. Então a gente percebe aqui que quanto maior a percepção, tá, de 4 até 6,5, quanto maior a percepção da discriminação sexual, tá, maior é a probabilidade das pessoas concordarem com a condição de protesto, e isso como sendo uma resposta apropriada de Catherine. Para a conclusão deste caso, na verdade a primeira parte da conclusão deste caso, a adequação percebida da resposta pode ser um mecanismo pelo qual a ação de Catherine se traduz em uma avaliação mais ou menos positiva. Protestar um ato de discriminação sexual foi percebido como sendo mais apropriado do que não protestar. Quando Catherine agia de maneira que não foi percebida como sendo a mais apropriada, mais as pessoas gostavam dela. Só que as pessoas também diferiam em quão apropriada era a decisão de Catherine em protestar. Entre os participantes que acreditavam que a discriminação sexual era bastante predominante dentro da sociedade, mais apropriada a decisão de Catherine de protestar foi percebida. Dentre essas pessoas, então, se Catarina não protestar, aqui ficou Catarina, se Catherine, né, não protestar, ela seria penalizada, recebendo uma avaliação menor em relação a como ela seria percebida entre aqueles que acreditavam que a discriminação sexual é menos abrangente na sociedade. Então, a adequação percebida da resposta pode explicar a moderação do efeito de sua ação sobre a forma como ela foi avaliada pela adequação percebida da discriminação sexual.
Uma maneira de determinar isso seria ver, então, se há evidências dessa interação entre o comportamento de Catherine e a percepção da discriminação sexual em um modelo de quanto ela gostou, depois de ter levado em conta a adequação percebida da resposta. Aqui vem novamente uma equação onde y, né, é o liking, ou seja, o gostar. X seria essa condição experimental de protestar ou não protestar. M seria a condição mediadora, a variável mediadora, que seria a percepção da discriminação sexual que as pessoas teriam como sendo abrangente dentro da sociedade. E C seria, então, a adequação percebida da resposta de Catherine. Tá? Então, você tem uma variável nova aqui, que seria justamente a adequação percebida da resposta, a variável C. E aí, neste caso, no gráfico, na tabela que nós podemos observar aqui, a gente observa, então, a evidência de moderação se mantém, ou seja, a interação continua significativa, apesar de ter um tamanho de efeito um pouquinho menor, mas o intercepto B3 continua aqui com valor de 0,543. Tá? Então, nós temos aqui o int 1, que é justamente esta interação, e ela está diferente de zero dentro do efeito, sendo um P de 0,197. Quando a adequação percebida da resposta de Catherine é levado em conta, tá, de protestar ou não, sua decisão tem efeito em como ela seria percebida entre aquelas pessoas, tá? Exceto para o grupo aqui com percentil 10, se a gente observar então, tem aqui 4,12, tá? E aqui o P ele ficou menor do que 0,05. E os outros todos com percentil 25, 50, 75 ou 90, o P é maior que 0,05. E aqui nesse gráfico a gente tem então uma representação visual da moderação, tá? E desse efeito de decisão de protestar, que é o X. Então, X igual a 1 é a condição de protestar, X igual a 0 é a condição de não protestar. Aqui no eixo Y nós temos, então, o quanto que as pessoas poderiam gostar da opinião, da tomada de decisão de Catherine. Tá? E aqui nós teríamos a variável mediadora, que seria justamente a percepção da discriminação sexual na sociedade. Então, vocês podem observar que nós temos aqui um efeito que cruza, tá? De x0 com x1. Neste caso, quanto maior a escala de percepção da discriminação sexual, maior é a probabilidade das pessoas de apoiar a condição de protesto da Catherine. E também mais estas pessoas passam a gostar desta decisão que é tomada pela Catherine. Ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a moderação dos efeitos diretos e indiretos no modelo de processo condicional. A análise que o Reis ele tem mostrado no livro todo, tá, se resume praticamente a esse tipo de análise aqui, que é o efeito de mediação simples e o efeito de moderação simples. E, por fim, ele vai trazer o chamado processo condicional. Então, neste primeiro gráfico aqui em cima, onde nós temos a condição de protesto ou não, que é uma variável dicotômica, x, temos aqui o quanto que as pessoas vão gostar ou não da decisão que Catherine tomar, e temos uma variável mediadora m, tá, que reflete, então, um questionário que avalia a percepção que as pessoas têm acerca da percepção da discriminação sexual dentro da sociedade.
Então, aqui nesse primeiro quadro A, análise de mediação simples, tá? Onde x tem um efeito direto em y e tem um efeito indireto mediado por m. Então, tem tanto o efeito direto quanto o efeito indireto. Nesse quadro A, nós estamos então avaliando o efeito direto e indireto da decisão de protestar ou não, que é o x, e como que ela seria avaliada através da percepção de adequação da resposta que as pessoas avaliam sobre esta decisão de protestar ou não. Em B, nós já temos aqui uma análise de moderação simples, onde estamos avaliando então a crença dos participantes, tá? Sobre o quão apropriada é a escolha de Catherine, moderado pelas crenças dos participantes sobre a discriminação sexual, que é o sexismo, essa variável W. Tá? Então, a decisão de protestar ou não, ela é, aqui nesse caso, moderada pela crença a priori que as pessoas têm sobre a discriminação sexual dentro da sociedade e para saber se isso de fato é considerada uma resposta apropriada de Catherine. Já no C, nós podemos observar então que nós temos uma avaliação aqui da extensão do comportamento de Catherine, de protesto ou não, como que ela seria então percebida, isso dependendo da crença das pessoas, que é o sexismo, tá? A crença que as pessoas têm sobre a discriminação sexual, mantendo constante também as percepções que as pessoas têm em relação à adequação da resposta, que é o RESPARP aqui. Tá? O quadro D seria uma junção dos quadros A, B e C, apresentando então esse modelo de processo condicional. Então, se a gente observar, nós temos aqui o sexismo, essa compreensão a priori que as pessoas têm sobre a discriminação sexual dentro da sociedade, tá? Interferindo nos efeitos diretos e indiretos da decisão de Catherine sobre se as pessoas vão gostar ou não desta decisão. Este quadro D, nós podemos observar ele de uma outra forma, então eu vou apresentar ele aqui. Tá? Do lado esquerdo está a forma, um diagrama clássico, e do lado direito aqui nós temos o diagrama estatístico. Nesse diagrama estatístico, a gente consegue compreender um pouco melhor todas as equações que estão aqui envolvidas. Então, as equações 11.2 e as equações 11.3. Tá? E aqui a gente consegue, então, observar as variáveis protesto. Tá? Então, esse efeito mostra a mediação do efeito de x, que é o protesto, em y. Então, você tem um efeito direto, que é o C1. Você tem um efeito indireto, através de M. Tá? E você tem esse efeito indireto através de M, sendo também, olha só, moderado por W. Então, W tem uma seta aqui em M e tem uma seta direta em Y, tá? Esse sexismo. E nós temos também a interação do protesto com o sexismo, que seria justamente o XW. Tá? Então, esse gráfico, esse diagrama estatístico, ele mostra de uma maneira mais matemática, digamos assim, estas equações 11.2 e 11.3. Nós podemos observar, então, a moderação do efeito indireto. Ele é resultado da moderação do efeito de x em M através de W. Esta moderação rende o efeito indireto condicional em W. Aí nós temos que também entender que o efeito direto ele também é moderado por W. Tá? Então, se a gente observar o W aqui, ele tem a moderação do efeito direto. E o efeito direto também ele é condicional em W. Assim, não existe um único efeito indireto de x em y. Tá? Sendo que os efeitos diretos e indiretos eles são funções aqui do sexismo, que é a variável W.
Ok? Aí ele mostra depois, mais tarde aqui no livro, os coeficientes de regressão para protestar, que é a variável x, a variável dicotômica, tá? São condicionados em W. E a penetração, a percepção que as pessoas têm sobre a discriminação sexual dentro da sociedade, ela foi centralizada, que é o chamado Grand Mean, né, que ele fala antes no livro, que é uma técnica que é bastante utilizada, mas não em todos os casos, porque pode ser que em alguns momentos isso tira um pouco o significado da interpretação das tuas variáveis, tá? E aqui nas equações a gente pode ver então que A1 e C'1 estariam estimando o efeito da manipulação entre essas médias centralizadas aqui da discriminação sexual percebida, tá? Isso aqui é uma parte um pouquinho mais técnica, mostrando então como é que esse efeito condicional de W, quando x é igual a zero, ou seja, a tomada de não protestar, mostra a discriminação sexual na adequação percebida da resposta, tá? E também se as pessoas gostam ou não de Catherine por ter tomado esta decisão. E o que a gente pode perceber aqui também é justamente estas inferências ou as derivações que a gente pode observar dos efeitos diretos e indiretos. Então, voltando àquele diagrama estatístico, na figura 11.7, tá? Ele já mostra aqui, por exemplo, a tabela com o bootstrap, né, com intervalo de confiança. A gente observa novamente aqui que as pessoas com percentil 10 ultrapassou o valor de zero. Então, essas pessoas, de fato, têm uma percepção diferente das outras pessoas com percentil maior do que 10. Tá? E em termos de mediação moderada, onde a moderação do efeito direto e indireto de x, esses efeitos precisam então ser, de certa forma, estimados e interpretados de acordo com esse diagrama estatístico. Okay? Nós podemos observar também aqui de novo na representação visual desse efeito indireto e direto condicional, tá? Agora do comportamento do advogado, se o advogado, por exemplo, gosta ou não da decisão que Catherine tomou. E aí nós temos também uma variável que é justamente a percepção que essas pessoas têm em relação à discriminação sexual dentro da sociedade. Então, o eixo Y corresponde à diferença de gostar, tá? É o liking, entre aqueles que disseram que Catherine deveria protestar versus aqueles que disseram que ela não deveria protestar. Aí nós temos aqui, ó, tá vendo que tem essa escala no eixo Y, ela está dividida entre valores positivos aqui em cima e valores negativos aqui embaixo, no eixo Y. Um valor positivo significa que Catherine era mais apreciada por aqueles que disseram que ela deveria protestar. Enquanto que um valor negativo significa que ela era mais apreciada se ela não protestasse. O valor de zero seria justamente nenhuma diferença entre essas duas condições. Aí nós temos aqui, ó, a linha do efeito indireto, essa linha tracejada, e a linha contínua mostrando o efeito direto. E as inclinações dessas linhas, elas representam o quanto do efeito da decisão do advogado para protestar ou não sobre como ela era percebida, sendo influenciada pelas diferenças individuais da percepção que as pessoas teriam sobre a discriminação sexual na sociedade. Eu não vou entrar em detalhes aqui nas equações, tá? Porque o que nos interessa aqui é justamente a interpretação desta representação visual aqui dos efeitos diretos e indiretos condicionais. E aqui, por fim, o autor começa então a justificar por que devemos utilizar a mediação moderada
E em seguida, por que não devemos interpretar de forma adequada a moderação mediada? Então, a mediação ela é moderada se o efeito indireto de x em y, aqui ó, de x em y, através de um ou mais mediadores, for contingente num mediador. Já a mediação moderada refere-se ao fenômeno na qual uma interação entre x e o moderador w, no modelo de y, ele é carregado através de um mediador. Então, aqui em cima, no painel A, o que nós estamos vendo é uma mediação, perdão, é uma moderação, é uma moderação mediada, tá? E aqui no B, nós estamos vendo o efeito de XW em M. E aí vai entrar justamente com essa questão. Por que a moderação mediada não possui significado? Tá? Bom, primeiramente é o seguinte. Porque esse efeito direto do produto X e W, ele é completamente sem sentido. Vamos voltar aqui para entender um pouquinho melhor. A mediação moderada, ele foca na natureza condicional de um efeito indireto. Como efeito indireto, ele é moderado. Agora, se a gente pensar nos termos mediação e efeito indireto, né, eles são conceitualmente sinônimos. Então, mediação moderada significa efeitos indiretos moderados. Agora, a moderação mediada por contraste é um mecanismo através do qual uma interação entre x e um moderador w opera onde o produto de x e w é interpretado como agente causal. E aí o problema é que esse produto de x e w, sendo interpretado como agente causal, ou seja, enviando seus efeitos para y através de m, é que isso não faz muito sentido. Por isso que moderação mediada, né, não possui significado, não possui uma interpretação válida dentro dos modelos de mediação e moderação. O produto de x e y, então, ele origina nesta concepção do efeito de x em y como uma função linear do moderador w. E quando essa função linear é concebida como efeito de x através de um único número apresentado por um único coeficiente de regressão, aí o produto x e w aparece dentro dessa álgebra como sendo uma variável adicionada, né? E aí, incluída dentro desse modelo, ao longo estimando y ao longo de x e de w. E isso não faz muito sentido dentro dos modelos de mediação e moderação. Aí você pergunta, mas essa interação XW não poderia carregar o seu efeito em Y através de M? E o autor responde, não faz sentido esse tipo de pergunta. Esse efeito indireto de X em Y através de M, ele não poderia também depender de W? E o autor também responde, ele fala não, isso também não faria muito sentido dentro dos efeitos de mediação e moderação. Então ele conclui esse capítulo 11 justamente mostrando que a mediação moderada e os processos condicionados, eles são significativos, eles possuem um significado dentro das interações, dentro dos modelos interacionais. Agora, a moderação mediada, ela não faz muito sentido por causa deste produto, né, que seria justamente um agente causal que enviaria seus efeitos para y através de m. Então, aqui é que está o grande problema, ou a explicação de fato por que a moderação mediada não possui muito sentido. Bom, e para concluir, gostaria de mostrar novamente aqui para vocês, isso já foi apresentado em algumas apresentações passadas. Temos outras alternativas ao Process, que foi apresentado pelo Hayes, tá?
Aqui nós temos um site do Christopher Preacher, tá? Onde ele tem vários links mostrando todos esses efeitos indiretos de mediação e essas interações de moderação, tá? Então, além de ter vários artigos, ele tem também materiais usando o M+, tem vários códigos aqui do M+, tá? E tem aqui o site do Figure Out, que é justamente os códigos do M+, utilizando como base o livro do Reis e utilizando também o Proxies, tá? Só que ele faz isso dentro do pacote dentro de um software chamado de M+. Então aqui, se você observar então neste site, ele tem todos os modelos apresentados e inclusive outros que já estão além do que foram apresentados pelo livro do Reis. Gostaria então de agradecer a paciência e o tempo que vocês despenderam aqui para essa apresentação e gostaria então agora de abrir para as nossas discussões. Para entrar em contato, basta aqui danilo@cogmetrics.com.br. Ok? Muito obrigado.